Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, com mais um episódio do Isso Pode, Doutor? Aqui te orientando, tirando suas dúvidas, sempre com excelentes profissionais aqui participando conosco. Hoje nós estamos aqui com a doutora Bianca Sobral, Olá. doutora Bruna Breyer Eu. e doutor Carlos Neves. Eles vão esclarecer alguns pontos para vocês nas áreas de direito, tá? De criminal, família, planejamento patrimonial, uma série de coisas que tenho certeza que vai ser bem interessante e esclarecedor, tá? Doutora Bianca, conta um pouquinho dessa história, um pouquinho, tá? Reduzido, porque senão Tá, a gente fica o tempo todo vou aqui. Não dá. tentar. Sabe como é que é mulher, né? Já pensei aqui há quanto tempo mesmo? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho mais sobre planejamento patrimonial, trazendo essa relevância desse tema para a sociedade nos dias de hoje. E eu já sou formada aí e advogo há 8 anos dentro da área de família, tenho especialização em família e inventários, então, automaticamente eu acabei abraçando a parte de planejamento patrimonial também. Tem uma atualização em compliance pela FGV Rio, mas nunca atuei, tá? Eu fugi um pouco dessa área. E aqui parece que uma é testemunha da outra, né? Na aqui formação, ainda né? tem um caso aí. colega. E tô atuando nessa área já desde quando eu terminei a faculdade, então já são 8 anos aí de muita história dentro do direito de família e da área patrimonial também. E hoje estamos aqui para bater esse papo. Legal, legal. Vai ser bem legal mesmo. Doutora Bruna Breyer, por favor, conte um pouquinho dessa Vou história. resumir bastante, Por tá? favor. Porque a história é longa. Nós até nos formamos juntas, É né? verdade. Nos formamos em 2016, mas eu comecei a minha atuação no ano de 2017, né? E aí, de imediato, eu não comecei no criminal. Embora eu gostasse muito do criminal desde a época da faculdade, fiz a segunda fase da prova da OAB em penal, mas eu não comecei no criminal, né? Sempre ficou aquele sonho guardadinho ali, né? E aí veio a pandemia, comecei a estudar para concurso, fiquei mais em casa um pouco, e então eu decidi voltar com uma nova versão, vamos dizer assim, né? Na minha atuação profissional. E foi quando eu decidi voltar somente como criminalista, né? E aí eu comecei as minhas especializações, fiz especialização em direito penal, processual penal, tribunal do júri, já estou fazendo a segunda só de tribunal do júri, e execução penal. Então é uma área que eu sempre tive muita admiração, gosto muito, tenho muito prazer em atuar. Embora tenha muito preconceito, né, de algumas pessoas, infelizmente, eu tenho muito prazer em atuar, né? E hoje estamos aí para bater um papo bacana sobre a defesa criminal, né? Sim, tenho certeza que vai ser bem esclarecedor mesmo. Doutor Carlos Neves, Olá, por favor, conta um pouquinho da história. boa tarde, Boa tudo bem, tarde. querido? Boa tarde, querido. Já tinha formação anterior, mas era comerciante e tinha formação anterior, mas um dia eu falei assim, chega dessa vida, eu quero não trabalhar tanto. Mentira, me enganei. Fui estudar Direito, onde conheci a minha esposa, a colega, a sócia, a chefe, tá? É minha chefe, tá? A responsável pelo financeiro, tá? Só do trabalho? Em tudo. Em tudo. Eu nem sei como é que tá minha conta do banco, isso é com ela. Quero nem saber. E fizemos a faculdade, ela sempre com uma área comercial muito grande, um instinto de vendedora muito grande, e eu só dizia para ela, não, eu quero dar aula. Eu quero dar aula, eu faço o que você quiser, contanto que eu dê aula. Meu negócio é dar aula. Saímos da faculdade, eu fui fazer família, ela foi fazer empresarial. Eu já estava enjoado da manteiga ghee, entendeu? A criança, quando separa, não pode comer Doriana. Desculpa, a marca. Olha aí, ó. Entendeu? Ó, o merchan aí. Tem que ser a manteiga ghee, entendeu? O garoto fica a tarde toda no videogame, entendeu? Ali, mas quando separa, tem que fazer capoeira, judô, balé, aula de psiquiatra, psicólogo.
Entendeu? E Cláudia fazendo empresarial, camarada pagando imposto, mas não queria pagar imposto. Até que ela teve um problema de vista muito sério. Cláudia tem 8 operações na vista. Até hoje a gente não entendeu que milagre foi esse que ela não ficou cega. Só pode ter sido milagre. Apesar de eu não saber rezar um Pai Nosso, mas deve ter sido um milagre. Com certeza. Tá? E quando a primeira vez que nós fomos no INSS para ver o pedido de auxílio-doença dela, lembra daqueles filmes de exército de guerra? Aquelas tendas de guerra? Entendeu? Aquela sangue no chão. No... Sim. Era um camarada sem perna, o outro sem braço, uma senhora querendo bater no segurança, pessoal xingando os funcionários lá dentro. Cláudia olhou para minha cara e falou assim: estamos na área errada. Se você quer realmente, se a tua história é realmente auxiliar as pessoas, a gente tem que vir para a Previdência. Fizemos a primeira, logo em seguida, um mês depois, a primeira aposentadoria de um porteiro, Copacabana. E hoje em dia eu brinco com a Cláudia dizendo que ela é a Gretchen, a rainha dos porteiros de Copacabana. Você não anda 2 quadras com ela, entendeu? Sem demorar menos de meia hora. E estamos seguindo, entendeu? Escritóriozinho aqui no Rio, escritório em Niterói, estamos seguindo. Ah, legal, legal. Que história. Doutora Bianca, Ai, a relevância do planejamento patrimonial e sucessório. Esse é o tema é o tema. escolhido pela senhora. Sim. Aí eu já te pergunto, que já ouvi essa pergunta, inclusive aqui, já fiz essa pergunta para outros profissionais. O planejamento patrimonial ou sucessório. Desculpe, qual a necessidade de fazer o planejamento patrimonial ou sucessório? Qual é a necessidade? A necessidade hoje é 100%, tá? Por que que eu digo isso? Primeiro que como eu atuo com inventários também, quando chegam os clientes de inventário, 95% dos inventários são processos longos, infinitos, ad eterno. Não terminam. Complexo. Mas é o processo que é complexo por si só? Não. É a briga dos herdeiros? Não. É a falta de uma organização prévia desse patrimônio. Porque o que eu vejo é que os clientes eles chegam assim, ou é tudo ou é nada. Ou a pessoa ela quer abrir mão de tudo para os herdeiros não fazerem o inventário, ou eles querem deixar os herdeiros se matando até o fim, porque não trabalharam, né? Então é assim. E quando chegam casos assim extremamente complexos, não desenrolar, e aí o cliente já passou por 5, 4 advogados, 6 advogados, e bate lá, e aí ele já está cansado de gastar dinheiro com advogado. Tem a questão de impostos, que quando eles se deparam com o inventário, são impostos, assim, absurdos, né? A nossa alíquota é progressiva aqui no Rio, né? Vai ser agora a partir aí do novo Código de Processo, novo Código Civil, perdão, vão ter algumas mudanças relevantes para essa área. Então, por que eu falo assim Eduardo, eu falo assim para os meus clientes, olha, a gente só tem uma certeza na vida, que é que a gente vai morrer um dia. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, por que deixar para organizar o patrimônio ano que vem? Por que a gente não organiza hoje? Por que a gente não organiza esse ano, esse mês? Veja bem, se você tem um filho, não importa se você está casado, vive em união estável, você tem um filho, você tem um herdeiro. Ah, eu não tenho filho, não tenho companheiro, eu não sou casada, mas tenho seus pais vivos. Você tem herdeiros. Ah, você casou, você está constituindo patrimônio. E se advier um divórcio? Como que vai ficar a parte patrimonial? Por que que você não faz um planejamento matrimonial? Está dentro do planejamento patrimonial também. Então, mas eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho moto. Você tem uma poupança? Você tem um patrimônio. Você está investindo em criptomoedas? Você tem um patrimônio. Tudo, hoje as pessoas estão trabalhando para quê? Para construir algo na vida. É o quê? É o seu patrimônio. Então, por que você não organiza? Então, o planejamento patrimonial, ele tem um conceito de que ele é preventivo, é um instrumento preventivo para que os herdeiros não fiquem aí nesses conflitos infinitos, tá? Mas eu vejo que é muito mais do que isso. O planejamento patrimonial, ele além de ser preventivo, ele vai organizar e estabilizar o patrimônio. Então, por que não fazer isso, já que você está criando um patrimônio? Então, é de total relevância e importância a pessoa pensar em se organizar e não deixar somente para a parte de inventário.
Porque chega na hora também e depois vai reclamar pra caramba, né? Tá tudo desorganizado. Como é que eu vou fazer isso? Como é que nem já se falou muito aqui. As pessoas deixam para procurar advogado em cima da hora e acham que advogado é milagreiro. Isso aí. Na área Exatamente. criminalista é uma coisa. Também é a mesma coisa. Desse Previdenciária é a mesma. Pode perguntar para eles. Todos já estiveram aqui, é a mesma coisa. O advogado não faz milagre. Procura Exatamente. advogado para se orientar, para você fazer a coisa como tem que ser feita. Não é em cima da hora. Ah, fui preso, aí vai procurar o advogado. Estou dando um exemplo só aqui, tá? É onde já tinham mandado de prisão, ó. Circulando há muito tempo. Exatamente. Ó, Eduardo, esse ano só já apareceu diversos casos para mim de clientes que são as mães e que o pai novo, em idade assim, porque as pessoas acham só que elas vão morrer idosas, né? Tem esse paradigma também. E aí faleceu o pai num acidente de moto, deixou um herdeiro, uma criança de 5 anos. E a nossa jurisprudência hoje entende que o patrimônio não vai ser mexido, é diferente da pensão, que a mãe vai administrando a pensão alimentícia ali do filho, entre aspas, né? A gente acha que ela vai administrar, mas dentro do inventário não. Por quê? Porque o herdeiro é uma criança, o patrimônio é da criança, então tem que se esperar fazer 18 anos para que esse herdeiro tome ali a posse, de fato, daquele patrimônio. Mas aí a briga, e às vezes, e se for uma criança que precisa de atendimento ou de medicação, e a mãe vai ter que pedir um alvará para vender. Agora imagina, a criança cresce, aí fala, olha, você uma vez, seu pai morreu, deixou um imóvel de 500 mil reais, cadê? Ah, meu filho, eu vendi para custear. Olha a complexidade disso. Por que então esse pai aí é militar? Isso aconteceu mesmo, eu atendi um caso assim esse ano. Pai militar faleceu no acidente de moto, deixou um filho, uma criança. E se esse pai que era militar estava construindo patrimônio, tinha loja, tinha tudo, se ele já tivesse feito um planejamento, de repente tinha deixado um testamento ou feito uma doação, algo nesse sentido, né? É verdade, verdade. O planejamento patrimonial acessório é indicado para quem? Acho que para todo mundo. Para né? todo mundo, é porque existe um paradigma muito grande de que planejamento patrimonial é para gente rica, para pessoas que têm patrimônios milionários. E isso é um mito. Isso é um mito, tá? O planejamento. Olha aí, tá vendo? Isso é um mito. O planejamento é para quem está construindo um patrimônio. Foi como eu falei. Você tem uma poupança? Você tem um patrimônio. Ah, mas não importa. Você tem um patrimônio. Ah, eu comprei uma moto. Você vai ter que fazer um inventário disso, se você falecer. E a gente tem vários instrumentos aí para trabalhar dentro do planejamento, mas tendo a maioridade, ou se for menor e já for emancipado, porque hoje tem muitos adolescentes trabalhando aí com mídias, né, sociais e que já tem patrimônio maior do que pessoas que já estão com a CLT há muito tempo, né? Então essa pessoa ela já tem um patrimônio ali, então por que não fazer o seu planejamento, né? É verdade, verdade. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nada. Não, maravilhoso. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa. Desde que tenha vontade, né? Mas se for maior de idade, ok. Se for menor, se já tiver sido emancipado, tá tudo certo. Tem que estar emancipado. É. Qual é o primeiro passo para quem quer fazer um planejamento patrimonial? Consultoria com advogado especialista. É o primeiro passo. As pessoas também, elas têm esse temor, assim, elas pensam, para que eu vou gastar dinheiro com isso? Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Ué, para organizar e estabilizar, porque olha só, não é só o planejamento, é a organização patrimonial. Então, você dá uma estabilidade ao seu patrimônio. Imagina que você sofra um acidente e fique impossibilitado de trabalhar. Aí, às vezes, tem que vender. Quantas pessoas conhecem algum caso assim? Ah, não, ficou acamado, não pode mais trabalhar, tem que vender a casa para pagar cuidador, os herdeiros. E aí já começa a briga ali. Já começou a briga ali, né? Então, assim, é do dia a dia o planejamento. Tem que procurar um advogado especialista. Por quê? Porque quando a gente mexe com patrimônio, tem um detalhe. Deixa eu te contar. Partilha de bens de divórcio é diferente do planejamento sucessório da parte de inventário.
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nós falamos de planejamentos diferentes. Então, você já tem que procurar um advogado especialista aí, porque senão ele vai confundir Lé com CREA. E já errou. Hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele impossibilita que a gente desfaça de todo o patrimônio em vida, digamos assim, né? Isso até vai ser quebrado agora com o novo Código Civil, vamos ver se essa reforma vai passar, porque o que se tem é que agora, nesse novo código, o que se pretende, na verdade, é que a autonomia privada do indivíduo ela seja mais respeitada, né? Então, essa questão do Estado ficar interferindo no que você vai fazer com o seu patrimônio como é hoje, você não pode dispor de tudo, é só de 50%, você tem que reservar a legítima de cada herdeiro. Então, para você que é leigo aí no assunto, é um possível cliente, a legítima você tem que respeitar uma cota parte do quinhão dos seus herdeiros, não pode dispor de tudo. Mas a gente faz mecanismos aí para poder chegar no objetivo do cliente, respeitando essa de forma limitada, mas ainda assim respeitando o que o cliente quer, o objetivo com essa partilha, enfim, com esse planejamento, né? Então, por isso que você tem que procurar um advogado especialista, porque a gente lida com contas, com cálculos, tem que ter uma ajuda contábil. Por exemplo, no escritório tem uma ajuda, a parte contábil, tem uma contadora especialista que faz essa parte de planejamento comigo. Então, a primeira coisa é procurar um advogado especialista. Porque assim, Eduardo, eu não sei se nas outras áreas também os doutores vão concordar comigo agora. O cliente chega e ele fala assim, eu quero fazer uma doação. Calma, respira. Vamos lá. Por que você quer fazer uma doação? Aí, quando você vai conversar com o cliente, você vai falando para ele como é que funciona a doação, ele não sabe que tem que pagar um imposto de transmissão. E que é o mesmo imposto do inventário. E que aqui no Rio a alíquota é progressiva. Quanto maior o seu patrimônio, maior vai ser a alíquota que vai incidir em cima dessa doação. E aí não é só o imposto. Você vai também ter que registrar esse documento, essa escritura. E depois você vai ter que registrar para transferir a propriedade no RGI. E aí o cliente já falou, aí a pessoa já murcha, assim, você vê assim, a pessoa... É bem como eu pensei. Não é. A pessoa já chega assim, eu quero. Aí às vezes a pessoa já olhou no Google ou no ChatGPT, enfim, nas redes aí, né? E ela fala, não, porque eu quero, porque meu vizinho fez assim, porque o fulano de tal fez também. E aí você fala, não, calma. Então, é fundamental que a pessoa procure um advogado especialista nessa área. O Google, o pai dos curiosos, né? Todo mundo faz, vai lá, eu quero fazer uma doação, Nossa, aí cada vai lá. que aparece. O que eu preciso fazer para fazer uma doação? Não, porque eu vi no Vai. Google. Não, eles chegam, eles mandam mensagem assim, o cliente manda Doutor mensagem assim, Google. você faz doação? É assim, você faz doação? Não, Não. eu faço. Faz você. É você que vai Vou querer, fazer né? a sua. Faz você. Eu não. Então tá logo, isso pode, doutor? Posso fazer? Eu vou Não. falar para ele, depende. Depende. Não é como você pensa. Depende. Aí no mínimo já vai achar que o advogado tá querendo ganhar demais, ou tá Exatamente. querendo, né? Já vai por aí, por Exatamente. esse caminho aí. Exatamente. Porque sempre pensa, vou gastar dinheiro com isso pra quê? Vou gastar dinheiro com isso para quê? Aí lá na frente vai gastar o dobro ou o triplo, porque Exatamente. deixou de fazer. Por exemplo, ó, com a questão do testamento. As pessoas, quando elas querem fazer o testamento, elas não sabem que quando você faz o testamento, ele só vai ter eficácia pós-morte, né? Depois da morte, mas que tem que abrir uma ação. As pessoas não sabem que tem que abrir um processo depois para dar cumprimento àquilo ali. Porque o testamento não anula o inventário. Você vai abrir o inventário, vai fazer a busca pelo testamento, e se essa pessoa tem um testamento registrado em cartório, testamento público, tirando aquele papel de pão que a pessoa guardou em casa e ninguém sabe daquilo, vai ter que abrir uma ação. Então já gera mais um custo para os herdeiros. Por isso que a gente tem que analisar cada caso. A sua intenção é o quê? Por que você quer fazer esse planejamento? Eu quero fazer essa doação, mas por que você quer? Então, assim, no escritório eu trabalho da seguinte forma. Eu faço um estudo de viabilidade com o cliente, que é entender a necessidade dele. Eu vou analisar estrategicamente a possibilidade jurídica que melhor se encaixa naquele planejamento ou matrimonial, porque é outra coisa, as pessoas que vivem em união estável, você está sob um regime de bens, comunhão parcial de bens via de regra. Então, se construiu o patrimônio, separou, dissolveu a união estável, cabe partilha.
Então, por que que... Ah, tô morando juntos aqui. Vai fazer um planejamento matrimonial. Quer mudar o regime de bens da união estável? Pode. Aí eu faço esse estudo de viabilidade, que é entendendo a necessidade do cliente, passo para o cliente as estratégias que eu tenho que melhor se enquadram ali, os instrumentos jurídicos, ou não, dependendo, tem seguro de vida, previdência privada, enfim, depende de cada caso, e apresento o planejamento patrimonial. Então, é um tripé. Então, não é só o cliente não chega só no escritório e fala, eu quero fazer um testamento. Ah, tá, casa para fulano, de tal, apartamento para ciclano, de tal. Eu não trabalho dessa forma. Por isso a importância de ser especialista naquilo ali que a gente está atuando, né? É isso aí, minha gente. Procure um especialista. Procura um especialista. Obrigado, doutora. Bem esclarecedor mesmo. Doutora Bruna Braia. Seu futuro em jogo. Eu acho que eles acham que não é importante. Acham, Só né? na hora que está lá dentro, aí Uhum. acha que é importante. Por que uma advogada criminalista é indispensável em sua defesa? Olha, primeiro a gente precisa Esse é o de tema, né? trazer em mente, né, essa questão que quando as pessoas procuram a gente, geralmente é assim: olha, esse mandado de prisão já está circulando desde o ano passado e eu sabia. Olha, mas aí eu fui no doutor fulano, aí eu pergunto, ele era criminalista? Ele te orientou da forma correta? Você procurou o especialista certo? Eu acho que nós vamos muito bater nessa tecla hoje aqui, Uhum. né? Muito, com E certeza. é indispensável você ter o especialista também na área criminal na sua defesa. Com certeza. E eles deixam para cima da hora, né? Sim, Na hora do desespero, aí, pô, preciso de um advogado. Não, e o preciso- pior é que nem é tanto eles, é a família, né? é, A família que vai ter que se dar o jeito. isso. Doutora, já tem uma pergunta aqui. É muito comum as pessoas pensarem que criminalista é advogado de bandido, que só precisa de um criminalista quem é culpado? Por que é tão importante ter uma advogada criminalista e por que procurar por um mesmo ser considerado inocente? É muito importante essa pergunta, né? Porque a gente sempre está batendo na mesma tecla. O advogado criminalista é advogado de bandido. Gente, a gente precisa desmistificar essa ideia. A gente precisa de acabar com esse pensamento. Por quê? Porque o advogado criminalista é um profissional com a sua especialização como previdenciarista, como advogado do direito de família e da parte de sucessões. O criminalista também tem a sua especialização, né? E o advogado criminalista, ele é muito importante tanto na defesa daquele que é culpado, né? Vamos colocar aquele que é o réu confesso, mas também para aquele que se considera inocente. Por quê? Porque nós trabalhamos como guardiões de direitos, né? E esses direitos previstos em lei, eles servem tanto para aquele que é o culpado, como para o que é inocente. Então, o quanto antes você tiver ciência de que tem um processo criminal em andamento contra você, ou então uma investigação, você tem que procurar imediatamente uma advogada especialista na área criminal, né? E você tocou nessa tecla aí dos inocentes, eu gosto de falar bastante disso, né? Porque o inocente, ele pensa assim, ah, não tem nada contra mim, então vou deixar rolar isso aí, no final vai dar tudo certo. E aí, quando chega no final, tem aquela surpresa, né? Às vezes ele responde o processo em liberdade, eu já tive cliente que me procurou assim nessa situação, né? Responde o processo em liberdade, está muito bem lá na sua casa e chega a polícia civil para cumprir o mandado de prisão, para iniciar o cumprimento da pena. E aí ele entende a importância de procurar um especialista, né? Então, eu até atuei em 2 casos que eu acho que vai ser muito interessante esse exemplo aqui. Os 2, eles se dizem inocentes. Os 2 foram meus clientes. Os 2 foram acusados do mesmo crime, de terem praticado o mesmo crime. Os 2, um era investigado por ter abusado, supostamente abusado de uma menor, e o outro ele já é condenado. E ambos, eles
agem da mesma forma, se posicionam como inocentes. Só que tem uma grande diferença, porque o primeiro exemplo, quando ele recebeu o mandado de intimação para comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos, ele já se preocupou em procurar uma advogada criminalista. E aí ele recebeu a minha indicação, me procurou e eu fui contratada para acompanhar no depoimento, para pedir vistas do inquérito policial. E aí ele teve ciência, né, de todo o procedimento que tinha e ali em andamento contra ele. E eu fiz ali o acompanhamento do depoimento e foi tão esclarecedor o depoimento, da forma ali que a gente conduziu, que resultou em um inquérito policial arquivado. Ou seja, ele nem esquentou a cabeça com um processo que começou. Totalmente diferente do outro cliente, porque ele foi um cliente da fase já de execução de pena, já estava cumprindo pena há mais de 10 anos, e ele falava para mim: eu sou inocente. Eu sou inocente. E o que aconteceu? Ele passou para mim depois essa informação, né? Que na época ele tinha tanta consciência da inocência dele que ele aceitou que o advogado da empresa fizesse a defesa dele. Só que o advogado da empresa, não desmerecendo o trabalho do colega, ele é especialista na área do direito do trabalho, não na área criminal. E aí veio todo o problema, por quê? Tinha um advogado? Tinha, mas não tinha o conhecimento aprofundado de todos os detalhes que eram necessários para o caso dele. É claro que eu sempre deixo bem claro essa questão. Se tivesse um criminalista, ele poderia ter sido absolvido ou poderia também ter sido condenado. Porque a gente precisa saber das provas que estão no processo, não é simplesmente, sou inocente e pronto. Não, tem depoimentos, tem fotos, ou às vezes tem vídeos, tem as provas, né? Só que o fato dele ter um especialista na área, ele poderia ter pego, por exemplo, uma condenação menor, uma condenação mais justa. Por quê? Porque a condenação dele foi na faixa de 9 anos e alguns meses, que eu me lembro que ele me passou na época. E o advogado recorreu. O que aconteceu? Passou para quase 20. Nossa Senhora. 19 anos e alguns meses. E aí hoje ele entende, né? Ele pensa e ele conversou comigo, ele falou que ele entende, se ele tivesse se preocupado com isso antes, né, da forma que ele precisava, não é só porque ele é inocente, não, ele é inocente, mas ele está respondendo um processo criminal. E a pessoa precisa de ter isso em mente. O direito que é resguardado para o culpado, para o inocente também é. E da mesma forma que o culpado responde um processo criminal, um inocente também vai responder, não vai ser diferente. Com certeza. Uma pergunta aqui que eu acho que meio que a senhora acabou de responder, né? Quais as consequências de não ter uma defesa técnica qualificada em um processo criminal? Acho que a senhora deu um exemplo bem claro aí agora. Uma consequência gigantesca, né? Porque a pessoa ela precisa de ter em mente o seguinte: não é qualquer advogado que vai resolver o seu problema criminal. Não é qualquer advogado. Eu não estou aqui desmerecendo as outras áreas, mas você precisa de procurar um especialista. Por quê? Porque quando você entra num processo criminal sem uma defesa qualificada, especialista, é como se você entrasse numa guerra sem armadura. Por quê? Você não tem como você se defender. Você fica totalmente vulnerável àquela situação ali. Então, quando você tem um advogado que não é especialista na área, pode resultar numa condenação injusta, por exemplo, né? Tem a questão também que sempre acontece muito, perda de prazo. Por quê? No direito do trabalho, o prazo é de uma forma. No direito civil, o prazo é de outra forma. E no direito criminal, o prazo, além de ser curto, ele se conta em dias corridos. Então, é muito fácil de você ter um prejuízo gigantesco que vai afetar o seu futuro. Por quê? É como o tema disse, é a sua liberdade que está em jogo, é o seu futuro em jogo. E a pessoa ela precisa de ter isso em mente. Tem um cliente meu que ele já está respondendo ao segundo processo.
né? No caso, está em andamento um processo de tráfico e o primeiro também foi. Sendo que no primeiro processo tinha um advogado que estava fazendo ali o acompanhamento dele, né? Acompanhou na delegacia e foi fazendo ali o acompanhamento do processo. E aí, quando eu fiz a primeira conversa com ele, primeiro atendimento, ele falou para mim, doutora, eu já respondi um processo, mas eu fiquei como usuário, fechei um acordo lá com o Ministério Público, fiquei como usuário, já cumpri. Ok, já cumpri o acordo, fui dar uma olhada no processo, vi que foi um acordo de não persecução penal, totalmente cabível, não foi muito bem como ele entendeu que ficou como usuário, né? Mas aí a gente já vê a diferença de você ter um profissional qualificado, que é especialista na área, que ele não ficou como usuário, né? Já começa por aí. E aí nós estávamos na segunda audiência, que foi agora recentemente, tem mais ou menos uns 2 meses, e o promotor de justiça falou assim: você sabe que no seu primeiro processo você confessou, não sabe? A prática do tráfico de drogas? E aí ele ficou revoltado. E eu fiquei olhando aquela revolta dele sem entender. E depois eu fui até ao presídio fazer um atendimento com ele e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele falou, doutor, eu não confessei nenhum crime, O que aconteceu? Ele fechou o acordo de não persecução penal e o advogado não explicou um pequeno detalhe a ele, que um dos requisitos do acordo é a confissão formal. Ou seja, o advogado ele também não sabia disso. Por quê? Porque ele é um advogado, sim, mas não é criminalista. E ele não tem um entendimento aprofundado. Então, é muito perigoso quando você entra num processo, você tem a consciência ou de uma investigação, ou então de um processo que está em andamento e você não procura o profissional específico para aquela área que você precisa. Verdade. É isso aí, gente. Não adianta. A pessoa, ela está estudando, ela está vivenciando aquela área ali. Então, ela sabe tudo daquela área, né? Aí ela pode até te atender e tudo, vai atender, vai, né? Mas não é a área dela. Vai te dar algum atendimento, mas vai chegar uma hora que vai... Ela entende, a área dela é outra. Ela estudou mais aquela área, né? Então, alguma coisa vai escapar ali. Então, procura sempre o profissional da área mesmo que você está precisando. Eduardo, eu brinco falando que é o advogado clínico geral. É. É o advogado clínico geral, Pois ele é, faz tudo. Isso Aí, no início era sempre há muitos anos atrás. Né? Muitos anos atrás era tudo, né? O advogado, É. o escritório do advogado atendia todas as... Aí o que acontece? O cliente vai no clínico geral, né? Aí esse advogado ele não vai te cobrar consultoria. Se ele não for especialista, ele não vai te cobrar consultoria. Mas se ele for especialista, ele vai te cobrar consultoria. Pode apostar nisso. Porque ele sabe o que ele vai estar fazendo. Exatamente. Doutora, qual o conselho que a senhora daria para alguém que está respondendo a um processo criminal ou que conhece alguém nessa situação? Procura advogado logo. Não enfrente o seu problema sozinho. Esse é sempre o primeiro conselho que eu dou. Por quê? Porque quando você tem um advogado criminalista junto de você, você tem a consciência de que você se sente um pouco mais seguro. Não é que você não vai se sentir com medo. Claro, você vai ficar apreensivo, porque você pode perder a sua liberdade, isso é fato, né? Mas quando você tem um profissional junto de você, que você percebe que ele sabe o que ele está fazendo, você sente segurança e firmeza nas orientações que ele está te passando, você ter um profissional junto de você nesse momento é de extrema importância e faz sim muita diferença. Até porque quando a gente fala de processo num todo, né? Mas eu vou trazer aqui para a área criminal. O processo em si, ele é muito complexo. Os procedimentos são muito complexos. Por exemplo, quando eu estou atuando na defesa de um processo em que a acusação é da prática do delito de roubo, por exemplo, o procedimento é um. E a minha estratégia, ela vai ser alinhada para quê? Para convencer
trazer o convencimento ao juiz. Quando a gente está num procedimento, um processo de tráfico de drogas, por exemplo, o tráfico de drogas, a lei de drogas, ela traz o procedimento do processo. É um procedimento especial previsto ali na lei. Já não é mais o mesmo procedimento do processo de roubo. E quando a gente fala, por exemplo, de um processo de homicídio, é mais diferente ainda. Por quê? Porque o rito vai ser o do tribunal do júri. E aí, o tribunal do júri já é totalmente diferente dos outros. Por quê? São duas fases, o procedimento ele se divide. Na primeira fase, a estratégia da defesa ela é voltada para o convencimento do juiz. Mas aí, se vier uma decisão de pronúncia, por exemplo, que é a decisão que encaminha o réu para o julgamento pela sociedade, que são os jurados, a minha estratégia de defesa já é outra. Por quê? Porque a minha estratégia está voltada para trazer o convencimento aos jurados. Já não é mais o juiz ele está ali para garantir que está tudo correndo conforme a lei, né? Para ter ordem ali no andamento do julgamento e também para fazer a dosimetria da pena. Mas o meu convencimento, a minha estratégia de defesa tem que ser voltada para os jurados. Então, se você pega um advogado que é de outra área, ele não vai saber fazer um tribunal do júri. Ele pode até saber alguns detalhes, alguns procedimentos, mas ele não vai saber fazer. Quando você pega um processo, por exemplo, eu fui contratada para um júri agora na semana passada, o júri já está agendado para o dia 15. Um processo de mais de 700 páginas. Eu já sei aonde que eu vou começar analisando. Por quê? Eu vou ter que analisar da forma mais prática possível para eu pegar os pequenos detalhes que vão fazer a diferença nesse julgamento. Ontem foi o primeiro atendimento com o cliente para o júri, que já é no dia 15. E aí você pega um profissional que não sabe qual é o procedimento do tribunal do júri, infelizmente não vai saber fazer. Infelizmente é a realidade, né? Então, se você está enfrentando um processo criminal, se você está precisando de uma defesa, se você está sendo investigado, procure uma advogada criminalista imediatamente. E lembre-se sempre que o que está em jogo é a sua liberdade, o que está em jogo é o seu futuro. É isso aí. Se Arrasou. liga, hein, gente? Se liga, porque a coisa é ficar, passar uns aninhos naquele negócio quadrado lá, olha. Falar para mim, doutora, tem 3 dias que eu tô sem água. É. Né? Ah, É o que acontece. É isso aí. Obrigado, doutora. Bem esclarecedora, viu? Aliás, até demais. Eu falo pouquinho. Não, mas não é por isso, não. Você tocou lá no. Essas pessoas se ligam realmente, né? Que é uma coisa. Doutor Carlos. presente. Aposentadoria PCD e rural. Exatamente. Pode falar. Aposentadoria PCD. E rural. Vamos Rural. lá, vamos começar. Primeira aposentadoria Que seria? PCD. Foi como eu falei no começo, nós passamos para essa área porque a Cláudia teve um problema de descolamento espontâneo nas 2 retinas, e era um Caramba. atrás do outro, e você vê o quanto a pessoa fica fragilizada. Num país que aí eu sempre brinco dizendo que os nossos legisladores são todos filhos do Odorico Paraguaçu, entendeu? Porque é uma verborragia legiferante enorme, entendeu? Uma quantidade de leis absurdas. Então, se o engenheiro, o médico, não tem a mínima noção de como ele vai se portar no momento da sua aposentadoria, você imagina as pessoas mais humildes ou as pessoas que estão sensivelmente tocadas por um problema qualquer, que é uma deficiência ou uma invalidez. Lembrando que há uma diferença entre uma coisa e outra. Mais tarde a gente fala sobre isso, tá? Então, eu e Cláudia sempre procuramos nos preocupar em atender essas pessoas e como facilitar, dentro de um país que prejudica tanto o trabalhador, sacrifica tanto o trabalhador. Tá muito bonitinho o que Kennedy falou lá em 1961, não pergunte aquilo que a América vai fazer por você, mas aquilo que você vai fazer pela América, entendeu? Então a gente já sabe que o Brasil não vai fazer nada por nós. Então a gente tem que correr atrás e procurar métodos, meios, não são brechas, as próprias leis e não brechas na lei, para poder
auxiliar essas pessoas a alcançar uma melhora de patrimônio. Tá? Vamos só lembrando, o número 80 é um número mágico no direito previdenciário. Tá? Então, mais de 80% das pessoas que se aposentam não param de trabalhar. Então, essa conversa que o INSS está falido é mentira. Isto é mentira. Isso é maquiagem do governo para inventar uma desculpa qualquer. Como atualmente a galinha dos ovos de ouro do governo do passado, tá? A partir da lei das estatais, você não tem mais como tirar dinheiro de empresas estatais, vocês só sobraram as autarquias. Qual é a única autarquia que tem direito? INSS. Então vamos dificultar ao máximo a aposentadoria das pessoas, tá? Para que a gente tenha meios de puxar ali e fazer os nossos projetinhos sociais, entre parênteses, né? Entre aspas. Imagino qual seria. Você já falou mais ou menos. Qual foi o primeiro caso de aposentadoria que você conduziu e que te marcou profundamente? Não foi o da Cláudia. O primeiro caso que marcou a gente foi uma cliente, eu vou pedir desculpa por não citar nome, Uhum. tá? A família é muito sensível, uma família excepcional, pessoal muito bacana. Já aposentamos outros 3 na família. Essa cliente, ela tinha câncer generalizado no corpo todo, tá? E logo de cara a juiz indeferiu a tutela. E a tutela, as minhas colegas sabem, muito difícil de conseguir, né? Eu e Cláudia, só 15% dos nossos processos nós não alcançamos a tutela. A gente procura com toda a documentação alcançar o mais rápido possível a tutela. Também pela necessidade da pessoa. E essa cliente, uma garota nova, 48 anos, muito bonita, um marido, camarada bonitão, a beça, uma filha linda, garota linda, tá? E essa cliente com câncer generalizado, um humor maravilhoso, uma simpatia, e a juíza indeferiu a tutela. Claro que sem a permissão da Cláudia, que a Cláudia fica me limitando, a minha censura, foi o que eu falei, nosso relacionamento de marido, mulher e colega de trabalho é muito bom. A Cláudia fica me censurando, mas eu de madrugada sentei no escritório e escrevi para a juíza uma petição enorme. Desejo que Vossa Excelência tenha câncer no dedo mínimo do pé para entender a extensão da palavra câncer. O pior dessa juíza, hoje em dia, nós nos damos muito bem com ela. Tá? E ela concedeu Também depois dessa? 5 dias depois. Ela voltou atrás 5 dias depois. Mas o nosso processo é tão lento, os procuradores batalham tanto que, infelizmente, ela veio a falecer. Lembrando que parentes e pessoas estimadas falecem, os outros morrem. Tá? Ela veio a falecer antes de ver a aposentadoria dela sair. Realmente, realmente. Nós fizemos a pensão por morte para a filha e para o marido e tivemos êxito de novo. Como posso identificar o grau da minha deficiência? Tá aí. Não se preocupa com isso não, tá? Isso não é da sua conta, o grau da sua deficiência. Como é que isso funciona? Você vai passar por uma avaliação biopsicossocial. Foram 2 anos fazendo curso de dicção para sair essa palavra, tá? Você vai passar por uma avaliação biopsicossocial. Você vai trazer um atestado médico antigo, um atestado médico mais recente, para provar o tempo que você já tem essa deficiência. Você vai trazer os exames para mostrar a deficiência, tá? Vai fazer eu estou falando de Disneylândia, tá? O mundo bonito, perfeito. Vai passar ali pela perícia médica. Depois da perícia médica, você é levado a uma perícia social, que aí vai ver como está a sua vida, o que você trabalha, o que você faz, como você desempenha até as suas tarefas diárias. Porque o deficiente, o inválido é aquela pessoa que realmente tem um tumor no cérebro e já não tem mais as faculdades. É a pessoa que tem tem AIDS e os remédios já não estão mais conseguindo acompanhar. São coisas, o inválido, coitado, é uma carga muito pesada. Tá? Ele já não tem mais como socializar. O deficiente é aquela pessoa, o camarada é TI. Você imagina o bicho é TI. E ele perdeu o dedo indicador. Num acidente de moto, a gente falou de moto agora há pouco, num acidente de moto, até no trabalho, ou em casa, ou porque ele tem diabetes, perdeu o dedo indicador. Uma coisa
é o teu dia a dia mexendo no mouse com o seu dedo indicador. Outra coisa é você que é TI, perde o dedo indicador e tem que se readaptar. Ou seja, você está fragilizado em relação ao resto do mercado de trabalho. Você precisa de um alento qualquer. Ou seja, você vai passar por essas duas perícias vão somar pontos. Quanto maior a sua pontuação nessas duas perícias, mais próximo da deficiência leve. E aí você, se homem, 33 anos de contribuição, mulher, 28 anos de contribuição, tá? Para a perícia moderada, se a tua pontuação é mais baixa, tomar banho. Vão perguntar como é que você faz para tomar banho. Vão perguntar como é que é a sua vida sexual. A gente acha que não tem nenhum problema, mas uma mulher que de repente tem a túnel do carpo. Isso, inclusive, atrapalha na vida sexual dela com o companheiro ou a companheira dela. Tá? Então, são coisas que parecem besteira as perguntas, mas elas têm um fundo social muito grande. Mas não se preocupa com o INSS. O INSS é só uma etapa. Você vai passar pela mesma perícia, as duas mesmas perícias, tá? Que eles usam um outro termo, não se preocupa com o termo, na federal. Tá? Voltando aos 80. Hoje em dia, só 4% das aposentadorias concedidas, em média, são pelo INSS. Só 4%. Em média, 82% é pela Justiça Federal. E os outros 14%, aí fica entre o TRT e o TJ. Determinado número tem que se benzer, entendeu? Fica entre o TRT e o TJ para conceder essas aposentadorias. Então, sempre o número mágico de 80% é a área que eu e a doutora Cláudia a gente trabalha, tá? Que é da Justiça Federal. Graças a Deus a gente já tem um certo reconhecimento, até mesmo que a gente procura transformar as audiências em uma coisa bem leve. Legal, legal. Muito bom. Trabalhar assim é melhor, né? E sim. Existe a possibilidade real de uma pessoa que nasceu entre 62 e 1974 se aposentar? Sim. Sim. O que acontece? A Lei 142, eu não sou de ficar guardando o número de lei, artigo de lei, eu não faço isso mesmo, nunca tive paciência, ainda mais por causa do Dr. Google, tá? A gente falou que agora o Dr. Google traz tudo isso pra gente. Google, Se meu você Deus do céu, precisar o drama do advogado é o Dr. Google. Google, entendeu? E se precisar de uma segunda opinião, pede o Dr. Yahoo, ele te auxilia mais ainda. Tá? Então, é muito normal isso. Essa eu não sabia, não. Pede a segunda opinião. Quando você cansar, procura a gente. Quando você tiver o chat GPT não te auxiliar, procura a gente. Tá? Então, essa lei 142 é a do deficiente. Tá? E deficiência, eu falei num vídeo há pouco tempo, existe a deficiência invisível. Tá aqui, a gente é colega, trabalha um do lado do outro, todo dia tá no tribunal, mas ela não sabe que eu tenho, nem sei se o homem pode, desculpa a ignorância, eu tenho lúpus, eu tenho AIDS, eu não vou ter relações com ela, é minha colega de trabalho. Então eu não comento esse tipo de coisa. Nasci entre 62 e 1974, eu tenho aquele exame antigão lá, que primeiro analisou aquilo, tenho o exame novo, um senhor que nós atendemos ontem, tá? Que ele nos procurou ontem, ele tem 2 pinos enormes na coluna. Sério, é um negócio desse tamanho, da grossura desse dedo, na base da coluna. Apenas por desgaste de trabalho, por trabalhar em pé a vida toda. Tá? Minha mãe é um Robocop, a coluna dela é uma aparelhagem, tem um equipo enorme ali na coluna dela. Essa pessoa junto o tempo que ela operou, botou os pinos, o tempo que ela fez isso, trouxe pra gente. Eu vou pegar essa tabela para ver se ela já tem essa doença há mais de 20 anos. Se homem tem 60 anos, se mulher tem 55 anos, aposenta por idade. Maravilhoso, tá? Maravilhoso não, a pessoa tem uma deficiência, é tenebroso. Mas, se você pensar em termos de cálculo, você hoje em dia se aposenta com um ágio de 40%. Você pega as tuas médias de 94 até hoje, porque não deram a revisão da vida toda, tá? Claro, seria um rombo maravilhoso no governo. Então você pega os valores de julho de 94 até hoje, soma tudo, trazendo para valores de hoje, divide pelo número de contribuições,
Aí você, quando se aposentar, você também não fica triste, nem você. Quando vocês se aposentarem, vocês vão ter um desconto de 40% nessa média, além do fatídico fator previdenciário. Quando você se aposenta por deficiência, graças a Deus, esse desconto é só de 20%. Então, se você nasceu nesse período de tempo, tá? Eu, Cláudia, qualquer advogado especialista, né, como nós estamos batendo em cima aqui, você quebrou o pé, você não procura o oftalmologista. Sim. Você vai procurar o especialista, a mesma coisa na área do direito. Então, nós conseguimos lhe aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição, dependendo daquilo que você tem lá como beneficiário. Tá? Vamos entender. Se você não paga o seu INSS, viu? Tá? A gente é canalha, advogado também não paga, tá? A gente é bem canalha. Se você não paga o INSS, tá? Nós não temos direito ao clubinho. A gente não vai poder usar a piscina. Se a gente precisar de um auxílio doença, nós não vamos. Mas eu já paguei durante 20 anos. Não me interessa, não. Não interessa o INSS. Você tem que estar ali no período de carência ou tem que estar pagando para ter direito a se fazer valer do clubinho. Gostei do clubinho. Restrito. Muito, né? Cada vez mais restrito. Cada vez mais. Tem uma próxima pergunta aqui que você meio já que respondeu, né? Qual é a diferença entre deficiência, invalidez e LOAS? Ah, sim. Vamos Só lá. entrou o LOAS aí. Vamos né? lembrar agora que o LOAS passou um tema 300 e alguma coisa, como eu disse, eu não guardo o número, nem me preocupo com isso, tá? Que agora é o seguinte, o LOAS, tá? É o benefício de prestação continuada, é a Lei Orçamentária de Assistência Social, vamos dar o nome aos bois. O LOAS nada mais é do que você auxiliar socialmente as pessoas menos privilegiadas, bem menos privilegiadas. Tanto que um dos termos que tem na lei do BPC-LOAS, tá, é a miserabilidade. É medir o seu grau de miserabilidade. A renda per capita dentro de um domicílio não pode ultrapassar R$300. Já era para ter chegado em 750 há muito tempo, mas não adianta que nem o juiz aceita, quanto mais o INSS. Então não passa de 500 nunca, tem que ter muita boa vontade para isso. Só que agora passou a seguinte lei. Se você recebe Bolsa Família, se você recebe auxílio kit leite, auxílio gás, sei lá como é que fala o negócio, tá? Cesta ovo, tá? Cesta picanha. Agora tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Se você recebe... Isso soma para essa renda per capita. Não libera o LOAS para a pessoa. LOAS é aquela criança, até aquela criança, tá? Que ela nasceu com autismo. Eu não vou usar o termo que se usa atualmente, espectro autista, porque daqui a 5 anos alguém vai dizer que isso tem a ver com espiritismo, é espectro, é fantasma, aí já vai mudar tudo. Então, o autismo, tá? A criança que tem Down, você pode pedir para essa criança, quando o pai ou a mãe deixam de trabalhar para cuidar exclusivamente daquela criança. Aquela criança que tem hidrocefalia, aquela criança que tem doenças que a impossibilitam, ou aquele adolescente que o impossibilitam para a vida social e de trabalho, e você precisa que um parente se dedique a você. Então você tem como pedir o LOAS. Se você tiver Bolsa Família, qualquer coisa dessa, já começa a diminuir essa possibilidade. E vamos de novo. Se você é cadeirante, mas trabalha com TI, se você é cadeirante, mas é um excelente jornalista, tá? Você não necessariamente é inválido. Você não é um motorista que precise daquilo. Você não é um advogado que tem que andar se movimentando para cima e para baixo. As pessoas não entendem isso. Exato. Você tem que entender o seguinte, nessa hora o cadeirante é um excelente, é um maravilhoso fato. Você é escritor, cara, você é escritor profissional, tá? Você não precisa, aqui daí já não é invalidez. Agora, eu trabalhei em posto de gasolina a minha vida toda. Eu trabalhei como porteiro a minha vida toda. Agora eu passei a ser cadeirante, tá? Realmente essa pessoa não é uma deficiência, essa pessoa é uma invalidez.
Ela dificilmente vai conseguir um emprego de novo como frentista, como porteiro, como enfermeira, sendo cadeirante. Tá? Então, essa diferença depende do seu trabalho, do seu ofício e aquilo que você pode seguir. Pergunta aqui agora, meio que eu não. Vocês têm alguma outra especialidade em aposentadoria? A rural, eu adoro a rural. A gente faz aposentadoria de modo geral, quando você acaba entrando em uma, você acaba usando a lei geral, tá? Para você utilizar de outras. Mas eu lembro que eu estava em casa, estava consertando alguma coisa no jardim e a Cláudia encostou do meu lado, por causa de uma senhora que talvez vocês conheçam, Silvia Radura, a vice-presidente da Ordem, tá? Uhum. Foi a mulher que me convenceu a estudar direito lá no ano 2000, lá atrás, tá? Amigona, gente boa demais, tá? Ela virou assim, ó, controle o processo. Então, a doutora Cláudia é aquelas pessoas que vão fuxicando para ver se tem tese, o que pode auxiliar, o que a gente pode fazer pelas pessoas. Um dia eu tô lá consertando alguma coisa no jardim, não lembro nem se era a bomba lá da piscina. Ela para do meu lado, eu suando, feito um porco. Você sabia quem trabalhou na roça quando era criança pode se aposentar? Eu falei assim, eu espero. Eu espero que ele possa realmente se aposentar. Mas não é. Tá lá esses programas de TV de domingo à noite, que eu adoro mostrar essas manchetes das crianças descascando aipim, macaxeira, como vocês queiram chamar, roçando lá com aquela enxada pequenininha. Isso é um crime. Essa criança tinha que estar estudando, essa criança tinha que estar brincando e tá auxiliando esse pai, que é um safado que trabalha na agricultura. Pô, o cara é um pobre coitado. Como é que tem coragem de falar que isso é um crime? Tá? E como é que você indeniza, já que o governo decidiu que isso é um crime, que essa criança não pode auxiliar o pai, como é que você indeniza essa criança? Tem diversas maneiras, não conheço as outras, tá? Se vira, é contigo, que é do penal, tá? Mas a grande maneira de você auxiliar esta criança, na área da gente, é o seguinte: quem tinha direito de aposentar, quem tinha 30, homem, tá? Vamos pegar o homem, 33 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019, tinha direito a participar de todas as regras de transição. Caso contrário, 35 anos não existe mais. Então, você aposenta basicamente por idade, com pelo menos 20 anos homem e 15 anos mulher. E vai mudar isso, tá? Presta atenção, corre, porque isso vai mudar. Tá vindo uma regra mais braba aí. Tá? O que você faz? O camarada tinha, como a gente tem cliente com 32 anos e 10 meses. Aí você vira para ele, Severino, quando criança você trabalhou na roça, trabalhei com meu pai, você vai juntar essa gama de documentos, dá uma olhada lá no Instagram, CSN, Advogados, a gente sempre fala desses documentos, que parecem muito difíceis, mas são relativamente fáceis de conseguir. Histórico escolar, a prefeitura tem, entendeu? Teu pai trabalhava na roça, o sindicato tem, tá? Traz esses documentos, tá? A gente junta esse tempo que você trabalhou, dos 8 anos de idade, dos 10 anos de idade, dos 12 anos de idade, até você vir para o Sul Maravilha, como se dizia antigamente. O que a gente faz? Se foi lá quando você era criança, você tinha 30 anos, eu consigo somar mais 5 anos, mais 6 anos, mais 12 anos, como foi o último agora, tá? Consigo somar 12 anos e ele já entrou nas regras de transição. Ou já tinha direito de se aposentar, como o seu Valdemir, que nós pedimos a aposentadoria dele em 2021, mas hoje falou assim, não, já podia estar aposentado em 2017, de 2017 até 2022. Falei pouco, né? Não, que isso, bem esclarecedor, necessário. Advogado fala pouco, É. né? Pouco. Eu juro que eu tentei me controlar. Doutora, como é que as pessoas te encontram nas suas mídias, apesar que tem ali na TV, mas Tem ali favor, fale. na TV, Instagram, @biancasobral.adv. Eu só estou utilizando atualmente essa mídia e também o Google, tá? Pode procurar no Google que as pessoas me encontram lá e tem link, já cai direto no WhatsApp para o atendimento é personalizado, não trabalho com modelos, eu sou um pouco resistente aí aos chats da vida, eu prefiro entender a necessidade do cliente, analisar
cada cliente, a sua necessidade. Então, eu faço um atendimento personalizado, área de família em geral, e planejamento matrimonial, patrimonial sucessório e a parte de inventários, que é a parte de sucessão. Tá bom, obrigado. Nada. Doutora Bruna, por favor, suas mídias. Minha mídia, né, atualmente é somente o Instagram, @BrunaBraerAdvogada, né? Lá na minha bio já tem a link que vai diretamente para o Instagram. Também no Google, né, Bruna Braer Advogada Criminalista. Também sempre estou lá postando alguma coisa, as fotos, né, do meu trabalho, minhas atualizações. E também fico disponível para atendimento 24 horas para prisão em flagrante, né? Então, lá no meu Instagram você consegue o número do meu telefone, o link de acesso diretamente ao WhatsApp e tem tudo disponível lá. Graças Obrigado, a Deus. tá obrigado. 24 doutora. horas Fiquei mais disponível. Já fiquei mais tranquilo. Doutor Carlos, fale aí da CSCN. Olha, gente, não sou eu, doutor Carlos, sou eu, o doutor Carlos e a doutora Cláudia, mas a equipe da gente que trabalha com as mídias sociais e informática, tá? A Milena e o Gabriel, tá? Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, sem dancinha, eu parei de fazer as dancinhas, tá? E é @CSN Advogados, tá legal? Procura a gente lá. Pode falar o telefone? Pode. É 21 99 695 1005. Tá? Procura a gente tira dúvida, a gente conversa com maior tranquilidade. Às vezes é uma besteira, não precisa de uma consulta, a gente conversa, mas quando é trabalho mesmo, tem consulta, tem toda a parte necessária que o profissional tem que prestar. Obrigado, doutor. Obrigado a todos três pelos esclarecimentos. Foi bem esclarecedor mesmo. Obrigado, gente. Finalizando mais um episódio do Isso Pode, Doutor. Tá bom? Até o próximo. Fomos.